Em um mundo onde poder e influência movem os fios por trás das cortinas, existem casos que transcendem o comum, deixando mais perguntas do que respostas. Por anos, Jeffrey Epstein construiu um império que parecia inabalável, mas suas ações escondiam segredos sombrios que abalaram estruturas, levantaram suspeitas sobre redes muito maiores do que se imaginava. Hoje, vamos mergulhar no caso que chocou o mundo, analisando os fatos principais, as pessoas ligadas a ele e as consequências legais que se espalharam pelo globo. Nos anos 2000, começaram a surgir denúncias contra Jeffrey Epstein, figura proeminente do mundo dos negócios, financeiro e filantropo. As acusações envolviam o abuso de menores, com relatos de vítimas sobre encontros forçados e locais preparados para esses atos, e a existência de uma rede que facilitava o acesso a pessoas vulneráveis. As investigações iniciaram após denúncias formais em diferentes regiões dos Estados Unidos, com autoridades coletando depoimentos e provas que indicavam um padrão de comportamento, que durara pelo menos uma década. As vítimas relataram serem convidadas para eventos ou a residências de Epstein, sob promessas de ajuda financeira, oportunidades de carreira ou apoio educacional, promessas que nunca foram cumpridas, dando lugar a situações de exploração sexual. Em 2008, após anos de investigação, o caso chegou ao Judiciário da Flórida. No entanto, ao invés de ir a julgamento em tribunal público, foi firmado um acordo não judicial que gerou grande controvérsia, negociado com a participação do então promotor Alexandre Acosta. O motivo da pena foi a responsabilização por crimes de prostituição, envolvendo menores e solicitação de serviços sexuais a pessoas em situação de vulnerabilidade. O tempo de pena foi de 18 meses de detenção em uma prisão de segurança mínima, com permissão para trabalhar fora do presídio durante o dia. Além disso, houve obrigação de pagar indenizações. Há mais de 30 vítimas e registro como infrator sexual de nível 3 por toda a vida. Muitos criticaram o acordo, por considerar que a pena era desproporcionalmente leve para a gravidade dos crimes acusados, além de manter sigilo sobre detalhes, que poderiam revelar a participação de outras pessoas. Anos depois, novas denúncias surgiram, acompanhadas de provas adicionais e depoimentos de vítimas que até então haviam se mantido em silêncio. A publicação de reportagens jornalísticas detalhadas e a pressão pública levaram à reabertura do caso pelo Ministério Público Federal dos Estados Unidos em 2019. Dessa vez, as acusações eram mais amplas e graves e indicavam a participação de outras pessoas. Uma mulher que trabalhou com Epstein por anos foi acusada de ajudar a recrutar e preparar vítimas, além de participar das atividades ilícitas. Ela enfrentou processo nos Estados Unidos da América e, em 2021, foi condenada a 20 anos de prisão por crimes de tráfico de pessoas e conspiração. Diversas figuras públicas de diferentes países, incluindo políticos, empresários, artistas e membros da nobreza menos foram mencionadas. Em depoimentos e documentos judiciais como participantes de encontros ou presentes em locais onde ocorreram abusos, muitos negam as acusações e algumas investigações sobre suas ações ainda estão em andamento. Alguns profissionais que trabalhavam para Epstein foram investigados por suspeita de conhecimento ou participação nos crimes. Em julho de 2019, Jeffrey Epstein foi preso em Nova York e acusado por crimes federais graves, com possibilidade de pena de até 45 anos
do Preso. Ele negou todas as acusações e aguardava o julgamento, em prisão de segurança máxima da MCCU. Motivo da pena à acusação foi tráfico de menores para fins de exploração sexual e conspiração para cometer esse crime, além de acusações de abuso sexual de pessoas vulneráveis. O tempo do pena acusado era de até 45 anos de detenção, além de multas e obrigação de pagar indenizações às vítimas. No entanto, em agosto de 2019, antes do início do julgamento, Epstein foi encontrado morto em sua cela. As investigações sobre a causa da morte geraram diversas teorias, desde suicídio até assassinato, mas o laudo oficial do Instituto Médico Legal apontou para a morte por autoafogamento. O caso deixou muitas perguntas sem resposta, especialmente sobre a extensão da rede que ele comandava. Após a morte de Jeffrey Epstein, as consequências legais se espalharam por diversos países. Nos Estados Unidos, além do processo da colaboradora próxima, autoridades continuam investigando outras pessoas mencionadas nos documentos. Também houve reformas no sistema de justiça para evitar acordos como o de 2008, com leis que aumentam as penas para crimes contra menores e garantem mais proteção às vítimas. No Reino Unido, investigaram ligações entre Epstein e figuras da elite britânica, com depoimentos colhidos de vítimas que alegaram ter sido abusadas no país. Alguns casos levaram a ações civis por indenização. Na França, o governo abriu uma investigação oficial em 2020 para analisar crimes que poderiam ter sido cometidos em território francês. Várias vítimas foram ouvidas e autoridades trabalham em parceria com os Estados Unidos da América. No Brasil, o Ministério Público Federal abriu investigações para verificar se houve participação de brasileiros na rede ou se crimes foram cometidos em território nacional. Documentos judiciais internacionais foram analisados e depoimentos de possíveis vítimas brasileiras foram colhidos. Outros países como Alemanha, Canadá, Austrália e Israel também iniciaram investigações para verificar ligações locais e garantir que responsáveis sejam punidos. Além disso, organizações internacionais de defesa de direitos humanos pressionaram governos para criar acordos globais de cooperação judiciária na luta contra o tráfico de pessoas e o abuso de menores. O caso de Jeffrey Epstein e suas ramificações mostram que crimes contra menores não têm fronteiras e nem devem ter impunidade. A participação de outras pessoas e a expansão das investigações pelo mundo demonstram a necessidade de ação conjunta entre países para combater a exploração de pessoas vulneráveis. Embora algumas responsabilidades já tenham sido estabelecidas, muitas investigações ainda continuam e novas revelações podem surgir. O legado desse caso vai além das condenações. Ele reforça que o poder não pode estar acima da justiça e que proteger os mais fracos deve ser uma prioridade global. Você acompanha as investigações sobre esse caso em seu país? Deixe seu comentário abaixo, compartilhando o que você sabe sobre as ações judiciais locais, sempre com respeito às vítimas e baseado em informações oficiais.